mais com o pé no chão. Ontem estava todo mundo meio empolgado. A gente não, né? Todo mundo menos você, né? Você tava do contra. Não é? Eu acho que o Brasil, nessa desgraça que virou 4 tempos que a gente tem na Copa do Mundo, o Brasil foi muito mal no segundo quarto, né? Digamos assim. No primeiro quarto o Brasil estava bem e depois no segundo tempo foi totalmente superior. Então, eu acho que a gente vai ter que analisar como vai ser a proposta de jogo, seja da Costa do Marfim ou da Noruega, se eles vão querer ficar numa linha de 5 e de 4, como ficou o Japão ontem, e aí vai colocar o Brasil de novo nessa dificuldade, ou se vai ser um time que vai tentar jogar mais, um pouco mais, e aí talvez dê mais espaço para o Brasil, e a gente pode ver, de repente, um Vini Júnior sendo usado pela esquerda de uma maneira diferente, enfim. Ontem eu entendo também que o Ryan, ele estava muito burocrático, digamos assim, quando ele pegava na bola, a impressão que eu tinha é de que ele não estava com aquela liberdade para fazer o que ele quisesse, como ele fazia no Vasco e tal. Depois, no segundo tempo, ele até acertou um drible e tal, mas também, ao mesmo tempo, o Brasil insistia muito pela esquerda, pela natureza de ter um time que joga em torno do Vini, pela natureza de, depois do Martinelli ter entrado, mesmo que ele jogue mais centralizado, mesmo que a função dele fosse para jogar mais centralizado, ele naturalmente se aproximava mais do Vini, e muitas vezes, até dei um toque no PVC, a gente estava assistindo o jogo do lado, eu falei, pô, olha lá, tá o time inteiro olhando para a esquerda e o Ryan tava do outro lado assim, ó, fazendo assim com a mão, pedindo a bola aqui. E ele tava sozinho, grudado na linha lateral do lado direito lá, pedindo a bola. Então eu acho que o Brasil tá muito orientado também a jogar pela esquerda. Pela natureza da construção dessa equipe que a gente já falou, né, da Vini dependência, entre aspas, aí, que é um time que tenta potencializar o seu melhor jogador e que tem correspondido. Ontem o Vini não fez gol, mas aquele golaço que ele ia fazer que o goleiro evitou ali, ia ser um negócio realmente histórico. Acho que o Brasil tem que ter essa evolução e a gente vai ter uma discussão, talvez hoje a gente tenha notícias aí do exame do Paquetá, porque talvez o Paquetá não esteja para a próxima partida. Não sei qual é a gravidade, não sei se ele vai perder um jogo, se ele vai perder todos, a gente vai esperar aí para ver o que vai acontecer. O fato é que ele teve uma dor na posterior da coxa esquerda, vai fazer o exame chegando agora em Nova Jersey, e aí a gente vai ter a ideia, e aí a gente vai ter discussão, vai entrar quem? Vai entrar o Danilo Santos? Vai entrar o Ederson? Porque o Ederson joga mais pela direita, o Paquetá está jogando mais pela esquerda, então é uma outra discussão que a gente vai ter, e de repente o Brasil não vai poder repetir a escalação, que era algo que a gente tanto falava, saindo da Escócia e vindo para o Japão agora. Mas eu acho que o Brasil tá num caminho correto, mostrando algumas evoluções, claro, com alguns defeitos ainda, mas que tem como a gente imaginar que o Brasil ainda é bem favorito, seja contra a Noruega ou contra a Costa do Marfim. Diga, Trajano. Não, uma coisa que ficou muito evidente para mim é o seguinte: joga pela esquerda, né? O maior carregador de bola do Brasil da defesa por ataque é o Gabriel Magalhães. Ele que levava a bola para frente. E como ele usa o pé esquerdo, apesar daquele lançamento que ele deu no gol do Casimiro, que ele cruzou a área e botou na cabeça do Casimiro, ele carrega a bola. Pode ser toda vez que é para o Gabriel Magalhães, que ia conduzindo, e jogava para a esquerda. Ou para o Vini, ou para o Martinelli, quando entrou. Ele não é... O lado direito não vai. O lado direito do Brasil não vai. E, curiosamente, nós temos do lado esquerdo um jogador que é o jogador mais apático, talvez a história da seleção brasileira em todos os tempos, que é o Douglas Santos. A gente é capaz de falar de todo mundo aqui. Não, do goleiro ao ponto esquerdo, mas pulando por ele. Não, o Everaldo, vamos dizer que tinha uma certa fazia uma marcação ali, né? Era uma seleção num formato diferente. Mas o Brasil joga muito pela esquerda, o que aí menos aparece é o Douglas Santos. No jogo passado até apareceu um pouco mais. Sim. Mas essa coisa, pode reparar, o Gabriel Magalhães vem conduzindo a bola, conduzindo, como se fosse um jogador de meio de campo, ou sei lá o quê, toca a bola para a esquerda. Isso não acontece do lado direito. Quem já fez isso numa época era o Marquinhos. O Marquinhos fazia isso outrora. Não faz mais, agora é pro lado de cá. PVC, você queria falar sobre o alargamento do campo, o Martinelli usando aquela sua prancheta, e também do Douglas Santos, que você chamou de Everaldo. Everaldo na Copa de 70. Por causa de ser o coadjuvante invisível. Só por causa disso. Eu queria mostrar numa imagem, mas não vai dar para mostrar a imagem. Então eu peguei a pranchetinha aqui, ó. O que aconteceu no segundo tempo foi que o Douglas Santos veio por dentro. Porque o Brasil está sempre saindo 3-2-5.
Mostrar assim é mais fácil de mostrar porque, na verdade, é todo mundo aqui na frente, né? O que estava acontecendo é que o Japão vinha descendo, e o Brasil estava inteiro no campo de ataque. Mas o que aconteceu no segundo tempo foi que, como ele colocou o Endrick aqui, e ele falou que colocou o Endrick para encher a grande área, o que o Ancelotti disse? Que ele queria abrir a defesa do Japão e criar espaço para entrar por dentro. E veja que o Bruno Guimarães é cada vez mais meia-direita. Quem estava jogando aqui atrás no primeiro tempo era o Paquetá. E o Bruno se infiltra. Então ficava Ryan, Bruno, Cunha, Vinícius e Douglas Santos. Quando ele encheu com o Endrick aqui, e depois ele colocou o Martinelli, ficou Ryan, Bruno, Endrick, Martinelli e Vinícius. Porque ele deixou o Vinícius de novo alargando o campo. Então o Douglas vinha como o lateral armador. E o Magalhães subia pelo lado para dar apoio, por quê? Porque o Japão ia puxando tudo para trás. Quando ele queria no primeiro tempo era abrir o campo, que quando você abre o campo, você abre a defesa adversária para criar espaço aqui nos corredores centrais. E ele não conseguiu. Então o que o Ancelotti falou? Aí eu enchi a grande área e pedi para fazer cruzamento. O que eu perguntei para ele foi o seguinte: o número de cruzamentos excessivo, 40, foi proposital, foi planejado? Ele falou, a gente queria entrar por dentro e não estava conseguindo. Outra coisa que eu acho importante a gente lembrar sobre a questão da saída de bola do Brasil. O erro do Danilo é logo depois da parada para hidratação. E quando volta da parada, o Japão muda a marcação. Ele põe o Júnior Ito lá em cima do Marquinhos, e ele põe o Maeda em cima do Magalhães e sobe o Ueda, traz o Ueda um pouquinho para o centroavante para jogar em cima do Casimiro. Então ele passou a fazer 1 contra 1 sem sobra, na saída de jogo. Por isso dificultou mais a marcação logo depois da parada. Antes da parada, o Brasil estava jogando no campo de ataque. O problema do Brasil era permitir transições ao Japão. E no segundo tempo, o Ancelotti disse, perguntado se foi mais difícil para a torcida ou para ele. Ele falou, foi mais difícil para a torcida. Eu estava confiante, nós estávamos jogando bem. Estávamos jogando o que tínhamos planejado. É mais ou menos o que ele disse. Mas, assim... Depois que tá tudo certo, aí fica fácil, né? Não, estou falando do personagem. Me custou muito. O jogo me custou muito, ele falou. Só lembrando uma coisa, eu acompanho muito o Arsenal, é verdade. O Martinelli é um jogador que joga na esquerda. Mas teve um jogo da seleção brasileira, que eu não lembro qual foi, que ele entrou na meia. Ficou o Vini na esquerda e ele na meia. Não sei que jogo que... Foi pouco tempo isso. Não sei se foi durante... Esse jogo do... Egito, exato. Foi o amistoso ainda antes da Copa. Ele entrou na meia. Isso. É verdade. Então não é novidade. Aham.